Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Eduardo Paixão, e hoje em nossa aula de História nós vamos falar aí da formação dos quilombos, né? Vamos destacar inclusive aí também alguns quilombos, como por exemplo o Quilombo dos Palmares, o Quilombo do Catucá. Vamos destacar que há diferença entre quilombo e engenho, que muita gente confunde. Pensa inclusive que um quilombo tem ali um padrão estabelecido, que não há diferenças entre uns e outros. Então, vou estar destacando para vocês. Você está com seu material perfeito, feito aí pelo seu professor, bem destacado, bonitinho, lhe deixando preparado para a sua prova, né? Fiz inclusive também uma tabela comparativa ali entre o Quilombo dos Palmares em União dos Palmares e o Quilombo do Catucá ali nos arredores de Recife. Você vai preparado, meu aluno. Você é meu aluno, você vai preparado. Não tem condição de você pisar na bola. É só fazer aquilo que tem que ser feito, beleza? Então confere comigo aí já as informações. Caso você queira entrar em contato comigo, fique à vontade, vai ser um prazer conversar com você. E vamos embora sem mais delongas. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer uma introdução aos quilombos, de forma geral. A gente vai começar funilando o conteúdo. Então, era composto ali por comunidades de africanos e descendentes, funcionava como refúgios contra a escravidão. Posso dizer, professor, então, que um quilombo ele formava como um local de resistência? Pode, meu aluno, pode anotar isso. Inclusive, existia ali também uma inclusão de indígenas e brancos pobres. Muito interessante você entender isso e não acabar pensando que ali só existiam escravos negros fugidos, tá bom? Professor, e o processo de surgimento, por exemplo, dos quilombos? O primeiro quilombo documentado na Bahia foi no final do século XVI, né? E temos aí também o destaque, que esse é o mais conhecido que você ouve falar, o Quilombo dos Palmares em Alagoas, como o maior da história brasileira. Inclusive, meu aluno, eu escuto vez ou outra isso, e eu espero que você não cometa esse erro. Muita gente fala, Quilombo dos Palmares é ali, em Palmares, pertinho de Catende, por ali. Não, pelo amor de Deus. Quilombo dos Palmares, estamos destacando ali a região de União dos Palmares. Pertence ali a Alagoas, mais precisamente na Serra da Barriga, mais precisamente tendo como um dos líderes o famoso Zumbi dos Palmares, né? Muito bom. Então vamos conferir como era a vida nesses quilombos. Tínhamos ali uma liberdade e produção própria de subsistência. Professor, mas não tinha nenhum coronel lá, nenhum senhor de engenho, meu aluno? Entenda. O quilombo ele era ali um local de resistência para aquele povo que estava sofrendo nas mãos, nas amarras de, por exemplo, alguns senhores de engenho. Então não faz sentido existir ali uma opressão. Então existia uma certa liberdade. Existiam também trocas comerciais com comunidades vizinhas, né? Apesar dos quilombos não serem abertamente sendo mostrado onde era, etc e tal, mas existia ali uma relação com a comunidade vizinha, existia ali uma espécie de um escambo, podemos dizer assim. Existia também a preservação de tradições culturais e religiosas, né? Muitos daqueles que estavam vivendo ali nos quilombos eram forçados, tinham sido forçados, melhor dizendo, a seguir algumas liturgias, enquanto nos quilombos eles vão ter a liberdade para seguir o seu pensamento religioso, né? E basicamente eu posso destacar que era um espaço de resistência e autonomia, né? O quilombo ele promovia essa liberdade, né? E qual seria a definição de quilombo que eu poderia levar, professor? Anote aí, inclusive vou deixar até em tela cheia para você acabar anotando essas informações. Denominados também como mocambos, olha que informação importante. Já pensou se em sua prova ele vem falando dos mocambos, aí você diz assim, rapaz, eu sabia sobre os quilombos, agora sobre mocambos eu não sei não. É a mesma coisa do cara chegar e dizer assim para você, ô fulano, 2 laranjas mais 2 laranjas. Aí tu diz, eita, eu sabia com maçã, com laranja eu não sei não. Você tem aí o surgimento no período colonial, né? Período colonial, vamos delimitar aqui, para que não fique nenhuma dúvida. Período colonial, vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui. Período colonial, ele se estende ali da chegada dos portugueses em 1500, né? Apesar de que de 1500 a 1530, a gente pode estabelecer ali como um período pré-colonial, né? Porque vão acontecer alguns entendimentos acerca disso. Então seria um período pré-colonial, não estavam ainda realmente colonizando, estavam ali extraindo para o Brasil, mas estavam identificando as culturas e costumes daqueles povos.
Mas adiante, a partir de 1530, né? Ou 1532, como queira, ali a partir do Mas, M de Martim, A de Afonso, S de Souza, Martim Afonso de Souza, onde ele faz a sua expedição e chega aqui. Então, a partir daqui, se estendendo até 1822, que é onde o Brasil ele conquista a sua independência, é onde você vai ter justamente esse período de fato colonial. Então, eu posso dizer que o surgimento desses quilombos, eles estão ali envolvidos num período colonial. Eu posso abarcar também um pré-colonial até esse período. Eu vou ter aí o surgimento de vários quilombos. Beleza, meu aluno? Pois bem, não só inclusive na região Nordeste, tá? Temos também na região do Rio de Janeiro. Eu não trouxe porque dificilmente na sua prova eu penso que não vai cair, né? Vamos especificar, vamos pormenorizar aqui e ficar na nossa região. Pois bem, o que é que nós temos mais aqui para destacar? Espaços de resistência formados principalmente, mas entenda, não é exclusivamente, é principalmente por escravos fugitivos. Muito bem. E a distribuição geográfica, professor? Veja, eu estou delimitando. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Quilombo dos Palmares. Temos o estabelecimento deles não apenas no Nordeste, mas também nas proximidades de grandes cidades, como eu disse a você, tem também o Rio de Janeiro, se destacando por um quilombo. No ponto 6, eu posso falar sobre o processo de formação dos quilombos no século XVI. Professor, século XVI é quando? Olha, o século XVI completo é de 1501 a 1600. Então, dentro desse século, nós temos aí a escolha estratégica de regiões protegidas contra os portugueses. Você não vai ter um engenho, por exemplo, em um espaço público, em um grande centro ali. Então você tem, eu já lhe adianto essa informação, o Quilombo dos Palmares, que estava situado numa zona rural. Você tem um Quilombo do Catucá, que estava nos arredores de Recife. Beleza, estava em uma zona meio que urbana, mas estava nos arredores, ainda nas matas, né? O que mais podemos destacar? Motivação pela dureza da escravidão, trabalho exaustivo, condições precárias, ou seja, eles buscavam esses quilombos porque estavam sofrendo na pele aquele momento de opressão de senhores de engenho, que não se importavam ali com dignidade de pessoa humana, que olhava para o escravo apenas como um produto. Eu não vou nem dizer como um animal, porque muitos animais daquele período ainda eram bem muito melhor tratados do que com um escravo. Então, o escravo, ele desejava esse teor da liberdade. Inclusive, posso citar aqui também a questão das tranças nagô. Sabe aquelas tranças que possuem aí como se fossem desenhos aí, que várias pessoas utilizam? Essas tranças nagô, segundo contam alguns historiadores, eram caminhos para quilombos, né? Então, muitas vezes, você tinha ali a morte de escravos e tinham escravos decapitados e em suas cabeças tinham aí essas tranças. Então, ali, aquele próprio povo que era escravizado em um engenho, que via o seu semelhante ser morto, utilizava a cabeça do outro como um guia, né? Utilizava ali como os caminhos em seu cabelo, como aquelas tranças, as famosas tranças nagô. Veja que informação interessante, né? Hoje muitas pessoas utilizam, mas não sabem o contexto histórico por trás daquilo. Muito bem, temos as estratégias de fuga e proteção, como eu disse. Que existia a construção do quilombo visto como uma vila fortificada. Professor, me diga uma coisa, se eles descobrissem onde estava um quilombo, eles iriam acabar aquele quilombo e fugir para outro lugar? Os escravizados, os que compunham ali aquele quilombo, iam derrubar o quilombo e ir para outro local? Olha, não necessariamente. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, recebeu inúmeras investidas, mas permaneceu no mesmo local. Agora, eles estavam altamente preparados e prontos para uma resposta. Então, você pode entender também como um local fortificado, né? Eu não vou citar como uma fortaleza, mas como um centro de resistência bem fortificado. Muito bem, temos aí a composição e subsistência nos quilombos. Ó. População diversa, já grife aí em seu material, já anote. Você tem aí africanos, descendentes, nativos, brancos e livres. Você tem uma subsistência derivada da natureza, porque eles tinham ali a questão da agricultura, tem a criação de animais. Veja que salto eu vou dar na história. Se a gente desse um salto gigantesco
e voltasse lá na pré-história, isso aí seria uma característica do sedentarismo, né? Que muitos nativos há séculos praticavam. É uma cultura de subsistência, né? Mas voltando, relações comerciais com fazendas e engenhos vizinhos, como foi citado, existe ali uma troca, né? Uma localização em que eles vislumbravam isso. Professor, e esses quilombos, eles tinham relações só amistosas com esses engenhos, assim, ou com algumas comunidades vizinhas? Olha, nem sempre. Temos alguns casos que nesses quilombos eles se organizavam e invadiam outras regiões para poder saquear alguns alimentos, para poder saquear alguns produtos ali para que eles pudessem sobreviver, né? Então você tem resistência aí contra ataques, os ataques eram frequentes das autoridades portuguesas, como eu lhe disse, não pense que um engenho era como, por exemplo, a Área 51 dos Estados Unidos, que ninguém sabe onde está, não é isso. Mas também comparação da bexiga, não foi que eu fiz agora, mas entenda. Os quilombos, eles não viviam escondidos extremamente, né? A tentativa era essa, mas quando eram descobertos, iam ter ali ataques frequentes das autoridades portuguesas. Muito bem. O que mais podemos destacar? Emprego de recursos para erradicar esses quilombos, né? Havia uma busca, uma tentativa portuguesa de exterminar com esses engenhos. E, no que diz respeito aos aspectos culturais, nós podemos dizer que eram espaços de resgate da identidade africana, bem como existia ali uma preservação de tradições, de festas, de práticas religiosas e até mesmo de elementos culturais. Aí agora, eu diria que é uma das partes mais importantes de nossa aula sobre esse processo de formação de quilombos. Porque eu vou delimitar para você o que foi o quilombo dos Palmares e o que foi o quilombo do Catucá. Dá uma olhada aí nessa tabela. Essa tabela, meu aluno, essa tabela, minha aluna, concurseiro e concurseira, você não arranja em outro lugar, não. Eu preparei extremamente organizado para você ganhar tempo, para você não ficar perdendo tempo aí com inúmeras informações. Então aqui está delimitado, bonitinho e tranquilo. Veja bem, no que diz respeito à localização, eu deixei toda essa coluna aqui, ó, falando do quilombo dos Palmares, enquanto essa última coluna aqui à sua direita, do quilombo do Catucá, né, em uma cor mais esverdeada. Veja, localização do quilombo dos Palmares. Você já vai observar, essa tabela está no seu material, é na Serra da Barriga, em Alagoas. Que local, professor? União dos Palmares. Em relação à localização do quilombo do Catucá, você tem aí a região da Zona da Mata Norte e subúrbios do Recife, em Pernambuco. Ou seja, estava ali basicamente permeando os arredores de Recife. Já tem um mapa para você conferir isso. Professor, eu queria tirar um print disso aí, então toma, tela cheia. Tira logo esse print aí para você. Tirou? Beleza, voltando. Qual foi o período de atividade, professor? Nós temos ali, ó, finzinho do século XVI, isto é, o início ali em 1597, e foi destruído ali no finzinho do século XVII, isto é, em 1694. Professor, me diga uma coisa. Eu tenho que estar decorando essas datas exatas. Meu aluno, não é a primeira vez que eu lhe falo isso. Você não tem que decorar, mas você tem que assimilar os períodos, observar ali, criar algumas ideias de noções temporais, né? Para também não ficar cego de entendimento. Agora, gastar seu tempo com 1597 foi início, 1597, 1597... Não, você não vai estar perdendo tempo com isso, né? Mas entenda o período. Já no quilombo do Catucá, nós podemos destacar que o período de atividade dele surgiu nas vésperas da independência do Brasil, durante a Revolução Pernambucana de 1817. Professor, e a independência do Brasil foi quando? 1822. Então estava ali nas vésperas. Então qual é a primeira informação que você já consegue destrinchar aqui? Que o quilombo dos Palmares estava situado numa região mais rural, enquanto o quilombo do Catucá estava numa zona considerada, aspas, mais urbana. Em relação ao quilombo dos Palmares, eu posso dizer que ele veio primeiro, enquanto o quilombo do Catucá veio posteriormente. Eu posso dizer ainda que o quilombo dos Palmares pega o início do período colonial, enquanto o quilombo do Catucá pega o fim. Então veja quantas informações eu consigo especificar aqui com essa tabelinha, beleza? Essa tabela é demais, poxa. Quem foi o principal, ainda não é o principal líder não, é o número estimado, né? Número estimado de habitantes, você tem aproximadamente 20 mil no quilombo dos Palmares. Professor, e no quilombo do Catucá? Era menos.
Mas eu coloquei no especificado para você não gastar seu juízo aí dizendo, eita, mas era tanto, era X, e não sei o que, era... Então, veja, era menos, mas não há especificado. Não existia um censo, né? Ah, professor, e no quilômetro dos Palmares existia um censo? Não, mas existiam ali vestígios históricos, né? Aí aqui é bom você anotar. Quem foi o principal líder do quilômetro dos Palmares? Gangazumba e Zumbi. Gangazumba, inclusive, passa aí por um processo de acordo ali, tá no material, tá? Eu deixei em PDF tudo bonitinho para vocês. Ele passa por um processo ali de aceitação, de negociação com o quilombo, né? Com algumas autoridades, né? Enquanto o Zumbi, ele já era mais radical, ele não queria relação nenhuma com o português, né? E aí eu tenho como líder aí do quilombo do Catucar o famoso Malonguinho, né? Que inclusive também foi embarcado aí nas questões religiosas, né? Deixei tudo especificado no seu PDF. Qual era a estrutura do quilombo? Primeiro, o quilombo dos Palmares era um mocambo macaco e outros mocambos. Ou seja, aquela localidade ali era denominada também como mocambos, que são aquelas regiões, as comunidades de resistências. E essa comunidade de resistência ali do quilombo dos Palmares existia um mocambo chamado o mocambo macaco. Enquanto você tem aqui o quilombo do Catucar, que era composto por vários núcleos dentro das matas da floresta do Catucar. Perceba, não era dentro da cidade, mas era próxima a uma zona meio que urbana. Já nas atividades de subsistência, o quilombo dos Palmares, você pode dizer que eles viviam da produção própria de alimentos, ou seja, uma subsistência. E um enfrentamento pela sobrevivência, uma vez que os recursos não eram tão fartos assim. Observe já que no quilombo do Catucar você tem a agricultura, a questão dos furtos, que eram invasões em fazendas e engenhos, os assaltos em estradas, comércio e até mesmo contrabando. Já nos conflitos e resistências, você tem aqui no quilombo dos Palmares, olha, ataque das autoridades coloniais e uma resistência persistente. Porque esse quilombo dos Palmares, pessoal, por mais que ele tenha surgido antes, ele representava de fato uma ameaça direta às autoridades portuguesas. Então foi duramente perseguido. No quilombo do Catucar, você tem aqui constantes ataques e resistência contra expedições punitivas. Você pode colocar os dois no mesmo balaio. Ou seja, os dois quilombos representavam uma ameaça ao controle autoritário português. Você tem, olha, negociações com portugueses. Divisão em 1678, quando há um acordo de paz. Zumbi recusou. Professor, não entendi. Veja, em 1678, Portugal oferece um acordo de paz. Professor, aqui pra gente, será que isso aí não era um presente de Gregalino? Será que Portugal não estava jogando uma verde, não? Para quando aceitasse o acordo de paz, invadisse? Não tem como a gente imaginar. Gangazumba aceitou esse acordo de paz. Zumbi prontamente recusou. Disse, não quero conversar com vocês, dane-se tudinho. Então, nós temos aí, de fato, uma negociação com os portugueses. Mas entenda, do quilombo dos Palmares como um todo, não. Mas do líder Gangazumba, diferentemente do que vem posteriormente, que é Zumbi, que não aceita isso. Já no quilombo do Catucar, a negociação era simples. Oferta de recompensa do governo provincial para o Malonguinho. Meu amigo, eles queriam ele morto. Porque esse líder aí, ele foi extremamente difícil de achar ele, né? Ele era extremamente habilidoso em suas fugas. Então, queriam aí, ofereciam ofertas, porque queriam a cabeça, digamos assim, do Malonguinho. Professor, qual foi o destino final? Olha, o quilombo dos Palmares foi a sua destruição em 1694 e a morte de Zumbi aí posteriormente, um ano depois. Já no quilombo do Catucar, Malonguinho possivelmente acaba sendo morto em combate, porque alguns dizem que ele fugiu, morreu depois pelo meio das matas, outros dizem que ele foi morto em combate, mas ali no fim, em 1835. E o legado cultural que a gente carrega desses quilombos, dessa formação desses quilombos, é de que no quilombo dos Palmares você tem a representação importante na luta pela liberdade e Zumbi se torna uma figura central, tanto é que quando a gente fala do quilombo dos Palmares, geralmente ali esquecem do Gangazumba, falam geralmente só do Zumbi, e o Malonguinho, lá no quilombo do Catucar, ele torna-se uma entidade sagrada da Jurema, que seria ali uma espécie de vertente do candomblé, onde segue ali como se fosse uma divindade, né? Muito bom, meu aluno. Então, tira o print maroto aí para que você possa acompanhar. E lembrando, você já tem impresso isso, beleza? Agora, olha que mapa eu deixei aqui para vocês.
Diga aí, onde é que você acha uma organização dessa? Você ganha tempo aqui, meu aluno, com a gente. Isso aqui é padrão CPEM. Então, olha, Quilombo dos Palmares se estende aí de 1597 a 1694, na Zona da Mata, perceba, ó, União dos Palmares, e localizava-se numa área bem além da fronteira canavieira. Perceba, ó, Alagoas aqui, né, ao sul de Pernambuco, e você tem aí a área do Quilombo, ali na Serra da Barriga. Agora, observar aqui no seu lado direito, Quilombo do Catucá, de 1817, né, a 1830, aí eu não delimitei. Por quê, professor? Se você voltar aqui para a tabela, meu aluno, você vai perceber, cadê? Deixa eu pegar aqui, acho que foi antes, não foi? Foi depois. Ele pega ali o início de um período que seria da cabanada, né? Ou melhor, da cabanagem, que seria ali em 1835, que a cabanagem vai até 40. É quando o Malunguinho, ele possivelmente é morto. Aí por que foi que eu não coloquei aqui 1835? Porque eu já encontrei algumas derivações em minhas pesquisas que dizem que foi em 35, outros em 34, mas sabe, foi nessa década aqui de 30, beleza? E perceba que tem uma característica urbana que é nos arredores de Recife. Você então consegue perceber a diferença entre o Quilombo dos Palmares e o Quilombo do Catucá? Meu aluno, você já não erra mais questão. Perceba que nessa parte mais escura é justamente onde estava delimitado o Quilombo do Catucá, beleza? Muito bem, sabendo disso, sabendo que você já tirou o print maroto aí, nós podemos ir para outra página. Professor, e o que seria a outra página? Já que eu estou bisurado aqui, eu estou doidinho para responder questão. Então você adivinhou, porque a gente já vai correr para a questão. Questão de número 1, essa aqui é presente. Se errar, paga 10, moral. Se errar, paga 10, porque ou você estava mexendo no celular, ou estava viajando aí na maionese, então se errar, paga 10. Questãozinha básica. O Quilombo dos Palmares foi o mais célebre dos locais de resistência criados pelos africanos escravizados no Brasil. Assinale a alternativa abaixo, que indica a localização correta do Quilombo dos Palmares. Aí você tem aí, letra A, Serra da Mantiqueira, letra B, a Serra do Mar, letra C, a Serra da Barriga, letra D, a Serra da Canastra e a letra E, a Serra dos Pirineus. Só pode ser um. Já respondeu? Você tem aí o poder do pause. Então, se você já respondeu, o gabarito só poderia ser Serra da Barriga. Professor, eu errei. Pague 10. Professor, eu não errei não, eu aceitei. Então, pague 20, que é para ficar bisurado. Questão de número 2. Bora lá, meu aluno. Vou deixar em tela cheia, que é para você ler até as letras miúdas. Questão de número 2. O Quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos africanos ao escravismo colonial. Reaparece no Brasil República com a Frente Negra Brasileira de 1930 a 40 e retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescendentes. Em relação aos quilombos dos Palmares e do Catucá, assinala a alternativa correta. Cá entre nós, meu aluno. Essa questão é de concurso, viu? Eu não criei essa questão não, tá vendo que cai? Bora lá. Letra A. A proximidade que o Quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado entre as freguesias do Recife, Paratiba e Paulista, permitiu aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência, que perpassavam pela cooperação da população negra livre e dos escravos dos engenhos próximos. Letra B. Segundo os historiadores, os quilombos dos Palmares e do Catucá não possuíam elementos que os pudessem distinguir, até porque tanto as condições socioculturais que os formaram, como a estrutura da província de Pernambuco, permaneciam as mesmas. Letra C. A escassez de documento que versem a respeito dos quilombos de modo geral torna toda a literatura existente sobre Palmares e Catucá ilações dos historiadores. Não existem, assim, informações precisas e verídicas que possibilitem se conhecerem esses locais de resistência escrava. Próxima página, letra D. Ao contrário do observado em Palmares, o Catucá não era um quilombo dividido em vários grupos no meio da floresta. Além disso, o único meio de vida dos quilombolas era a agricultura de subsistência, não praticando furtos nos engenhos e assaltos nas estradas. Letra E.
Quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos e escravos fugidos. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do Quilombo dos Palmares. Meu aluno, minha aluna, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Qual é o gabarito? É letra A, é letra B, é letra C, é letra D ou é letra E? Respondeu, o gabarito é letra A. Perceba que está delimitando justamente a localidade. E você tem isso em tabela, você tem esse mapa, você tem esse material, porque você é aluno padrão CEPEM. Você é aluno padrão professor Eduardo. Então não tem agonia, beleza? Letra B fala aí, olha, segundo os historiadores, o Quilombo dos Palmares e do Catucá não possuíam elementos que pudessem distinguir. Como não, se a gente fez uma tabela dividindo? Letra C. A escassez, isto é, a falta de documentos que vessem a respeito dos quilombos de um modo geral, torna a literatura, blá, 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 não existem informações precisas, enfim, meu aluno, misturou as coisas aqui. Agora, olhe a letra D. Ao contrário do observado em Palmares, o Catucá não era um quilombo dividido em vários grupos. Como não, se percebemos que não existiam apenas escravos? Viajou na maionese. Letra E. Quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos, escravos fugidos. Veja bem, meu aluno, isso é verdade. Aí você diz, professor, mas no contexto das invasões holandesas, pare e pense comigo uma coisa rapidinho aqui, ó. Permita-me. As invasões holandesas, elas datam invasões, assim como o domínio holandês, né? Invasões holandesas, elas datam ali de 1630, me permita ficar só de costa para você, me desculpe, mas me permita. De 1630 a 1654. Aí, o erro da alternativa é dizer o seguinte, olha o que é que ele fala na sequência, ó. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do Quilombo dos Palmares, meu aluno. Como é que o Quilombo dos Palmares ele aparece nesse momento aqui do século XVII, se eu disse a você que ele surge ali num período colonial bem antes? Então tá vendo, meu aluno? Não tem erro. É simples. É muito básico. É você pegar aquilo ali e responder. Ah, professor, mas é porque eu tenho dificuldade em história. É porque quando eu vou ler me dá logo sono. Meu aluno, eu vou lhe dizer uma coisa e eu vou ser bem sincero com você. Gosto muito de brincar, mas na hora de falar sério a gente tem que falar. Seu objetivo, ele vai doer. Ele vai lhe machucar. Ele vai lhe causar dores de cabeça. Independente do sono que você sinta, independente das pessoas que não lhe apoiam, você tem que reverter todo esse quadro e usar como combustível. Se você tivesse beijinho na testa, se você tivesse passados de mão na cabeça, vá, meu filho, estude. Talvez você não chegasse onde você vai chegar. Se você tivesse abraços, pessoas apoiando, confia em você, você é demais. Talvez você entrasse ali numa zona de conforto. Então, meu aluno, pega aquelas pessoas que não te apoiam. Pega aquelas pessoas ali que sempre duvidaram de você, mas não xinga elas não. Agradeça. Diz assim, ó, muito obrigado por fazer isso. Um dia eu vou vencer e eu vou te ensinar como é que se faz. Beleza, meu aluno? Até a próxima. Fui.